Mais uma notícia super positiva vinda da medicina. Cientistas confirmaram a existência de um novo tipo sanguíneo, além daqueles tradicionais com os quais já estamos todos habituados. E essa constatação pode salvar muitas vidas. Vamos ver. Há décadas, um grande mistério sobre um novo tipo sanguíneo detectado em humanos vem sendo observado de perto pelos cientistas. Agora, o ER finalmente foi mapeado. O trabalho realizado pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, pôde ajudar a medicina a entender problemas complexos, como a incompatibilidade em transfusões de sangue e os que ocorrem entre mães e bebês durante a gravidez, que podem resultar em abortos. A maioria dos principais tipos sanguíneos foi identificada no início do século XX. Com a chegada do ER, visto pela primeira vez em 1982, há 44 tipos conhecidos atualmente. Os pesquisadores observaram ainda 5 variações nos antígenos do ER. São elas o ERA, o ERB, o ER3 e 2 novas, ER4 e ER5, todas contendo algo em comum: a proteína piezo-1, encontrada na superfície dos glóbulos vermelhos. Com os avanços nos estudos sobre o ER, futuros tratamentos, pesquisas de mapeamento e de mutações genéticas devem ser beneficiadas. A oficialização do novo sistema de grupos sanguíneos deve ocorrer ainda este ano, após a validação na reunião da Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue. Nós convidamos a doutora Marta Mariana, que é hematologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, para explicar um pouco melhor esse avanço da medicina. Vamos lá? Vamos conversar com a doutora Marta, ela já deve estar aqui a postos para conversar com a gente. Deixa eu colocá-la aqui na nossa tela. Boa noite, doutora Marta. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Oi, Marisa, obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada pelo seu tempo. Agora, doutora Marta, essa divulgação é muito curiosa. Antes de mais nada, a gente queria saber o que representa, não é, para a medicina essa descoberta. Acho que a grande lição é a lição da humildade, né? Nós temos mais de 100 anos que a gente conhece antígenos eritrocitários, nós temos mais de 70 anos que a gente conhece o DNA, e ainda assim tem muita coisa para a gente descobrir, né? Nós não sabemos a função, a ação de grande parte das proteínas que a gente produz e das quais a gente precisa para viver. Mais especificamente para a hemoterapia, a ideia de se buscar, né, esse novo antígeno eritrocitário, na verdade a caracterização genética dele, tentar melhorar os processos de banco de sangue, de doação de sangue e tentar entender algumas doenças hemolíticas dos recém-nascidos, né, quando existe uma incompatibilidade entre a mãe e o feto. Agora, doutora Marta, entrando um pouquinho mais em detalhes, que tipo de problemas dessa descoberta pode ajudar e até a resolver, ajudar a medicina a tratar melhor, não é? Esses antígenos, eles são principalmente implicados, como eu disse, em transfusão de sangue e doença hemolítica. Então, às vezes acontece, quando uma pessoa precisa de uma transfusão de sangue, se por um acaso ela tem um antígeno, uma proteína na sua superfície, diferente da proteína que a maior parte das pessoas tem, e ela entra em contato com uma proteína diferente da dela, ela reconhece aquela proteína como estranha, numa situação de transfusão, ou quando uma mãe que é casada com um pai geneticamente diferente dela, esse pai tem um antígeno diferente do que ela tem, e aí ela acaba produzindo um anticorpo contra esse antígeno. Esse anticorpo destrói hemácia, destrói célula vermelha. Então, numa segunda oportunidade de transfusão ou numa gestação, ela acaba produzindo esse anticorpo em grande quantidade, destruindo a célula vermelha, ou da transfusão que eu fiz, ou desse bebê do qual ela engravidou pela segunda vez. Ou seja, ela foi sensibilizada na primeira vez com uma proteína que ela não tinha, e agora ela vai reagir a essa proteína.
Então, a transfusão, a segunda transfusão ou a segunda gestação acaba sendo destruída, a célula vermelha acaba sendo destruída e isso coloca tanto o sangue que foi colocado nela em risco, mas principalmente o bebê, né? Quando é com a mãe, essa mãe passa a atacar esse bebê pelos anticorpos que atravessam a placenta e o neném nasce com doença. A gente conseguindo identificar esses antígenos melhor, estabelecendo quanto eles existem, né, na humanidade, a sua prevalência, enfim, a gente consegue separar melhor o sangue para doação. Já no caso da doença eritrocítica, da doença hemolítica da gestação, eu preparo essa mãe para que ela não seja imunizada, para que ela não seja sensibilizada, caso eu saiba que ela tem esse antígeno que é diferente da maioria das pessoas antes. A gente já faz isso para o RH, né? Todo mundo conhece bem o antígeno RH positivo ou negativo. Na verdade, o RH tem mais de 20 antígenos diferentes, mas o que interessa para a maior parte das pessoas é o positivo e o negativo. E aí, quando eu sei que a mãe é negativa e ela tem uma grande chance de se casar com um parceiro positivo, né, se o bebê for positivo, ela vai ser sensibilizada. Na próxima vez, ela vai atacar um bebê positivo. Então, a gente dá uma injeção, uma espécie de soro para ela, que faz com que ela não seja sensibilizada. E aí ela protege essa próxima gestação. A ideia é tentar utilizar essa mesma tecnologia para esse antígeno que, na verdade, a gente já conhecia, mas a gente ainda não tinha caracterizado antes. Muito curioso. Agora, doutora Marta, já é possível detectar esse novo tipo sanguíneo nos exames que nós já temos hoje no mundo todo? A descrição do antígeno ER, né, ele está sendo chamado de antígeno ER, data de 1982. Se descobriu o antígeno quando 2 gestantes na Inglaterra apresentaram essa doença hemolítica no recém-nascido. E, enfim, percebeu-se que havia 2 antígenos, um que era muito frequente e que uma das mulheres não tinha, e o outro que era muito raro, e que ela entrou em contato com o tradicional, e aí ela acabou fazendo anticorpo contra. Então, o antígeno em si a gente já conhecia. O que essa descoberta permite é a caracterização molecular dele. E buscando essa caracterização, se encontraram outros 2. Então, na verdade, a gente conhecia 2, a gente conhecia um terceiro, que era a ausência desses 2, quando não tem nenhum nem outro, era o terceiro, igual o ABO, né? Quando eu tenho A é A, quando eu tenho B é B, e quando eu não tenho nenhum dos 2, eu falo O. Na verdade, eu deveria dizer 0, porque não tem nenhum dos 2. Esses 3, a espécie do ABO do antígeno eritrocitário, a gente já conhecia. Mas essa pesquisa nova permitiu a identificação de outros 2 diferentes. Então, numa situação de sensibilização, a gente acaba detectando que tem alguma coisa de diferente. Eu imagino que ainda não tenha dado tempo dos bancos de sangue terem espalhado essa técnica no mundo. A coisa mais importante é mesmo tentar buscar no futuro, né, de uma forma mais simples, identificar o que é que está causando doença hemolítica em gestantes que a gente não identifica com os antígenos tradicionais. Lembrando que já existem definidos mais de 43, esse é o 44º grupo sanguíneo, né, com 380 antígenos eritrocitários diferentes. Banco de sangue, às vezes, é um desafio. Imagino. Agora, doutora Marta, até diante disso que você comentou, inclusive no comecinho da entrevista, dizendo que ainda tem muito a se conhecer, não é, sobre o estudo do sangue. Além dessa descoberta, deve ter muito mais coisa ainda a ser estudada, não? Essa lição de que nós estamos sim sobre o ombro de gigantes, mas a gente ainda tem muito a percorrer. Ela precisa estar na cabeça de todo mundo que estuda ciência, especialmente ciência médica. Nós ainda temos muito a avançar. Agora, doutora Marta, só para encerrar, o nome do tipo sanguíneo deve mudar de alguma forma daquele ABO que já conhecemos ou não? Seria uma variante que vai acrescentar uma informação a esse tipo principal? Ou seja, a pessoa... Perdão, a pessoa é A, B ou O, positivo ou negativo. Vai existir o R? Como que vai ficar isso? Isso. De antígenos, de grupos de interesse, o ABO é 1. Nós temos 43. Esse é o 44º. Uhum.
Então, se eu fosse te caracterizar inteira, a gente normalmente não faz isso em hemoterapia tradicional. Na hemoterapia tradicional, a gente caracteriza o ABO, então a pessoa é A, o AB, o EAB, né? E do RH, que é um outro grupo, a gente caracteriza basicamente o positivo ou o negativo, que na verdade é o D, mas tem o C, tem o E grande, tem o E pequeno, C pequeno, enfim, tem vários outros. De interesse hemoterápico, então uma pessoa que transfunde muito, ou uma mãe que já surge já imunizada, né? A segunda criança dela já tem sinais de doença hemolítica, a gente faz uma fenotipagem, que é a descrição desses antígenos mais estendida, na tentativa de, quando eu for precisar fazer uma nova transfusão, eu utilize um sangue que seja que tenha o máximo de compatibilidade possível com ela. Então, esse antígeno novo chama ER, eritrocitário, quer dizer. E já tem 5 novos, o grupo chama eritrocitário e tem 5 antígenos caracterizados. Então, para a gente, no normal, nós vamos continuar sendo O positivo, A negativo, B positivo. Nessas situações especiais é que pode ser que seja necessário a caracterização desse antígeno. Mas para a hemoterapia tradicional é bastante pouco provável que mude alguma coisa. Tá certo. Bom, nós conversamos com a doutora Marta Mariana, que é hematologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Doutora Marta, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelas explicações e espero poder contar com você nas próximas ocasiões. É claro, eu agradeço o convite. Boa noite. Boa noite. Pois é, pessoal, é isso aí. Curioso, não?